Olá, hoje terça-feira, dia 16 de novembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus entrou na cidade de Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu em um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje entrou a salvação nessa casa. Aqui hoje, Jesus entra na casa de Zaqueu. Hoje, Jesus visita um pecador. Ontem, Jesus ia passando para ir a Jericó. Encontrou um cego, e esse cego tinha uma característica muito parecida com Zaqueu na história de hoje. Jesus ia caminhando a Jericó e encontrou com o cego, e dentro de Jericó Jesus encontra com Zaqueu. Nós vemos características parecidas quando a gente olha para essas duas pessoas que procuram a Jesus. Os dois têm problemas pessoais. Um tem o problema da cegueira, que impedia de que ele olhasse a Jesus. Zaqueu tinha um problema pessoal, era de baixa estatura, e devido à multidão, isso impedia que ele olhasse Jesus. O cego de ontem, para poder chegar perto de Jesus, para poder estar com Jesus, ele tinha um outro obstáculo, que era a multidão. A multidão o impediam de que ele gritasse e de que ele chegasse próximo a Jesus. Zaqueu também tinha o seu obstáculo, era a multidão. Por ele ser de baixa estatura, ele não conseguia ver Jesus. O cego encontrou uma maneira de chamar a atenção do Senhor, gritando, chamando ele filho de Davi, tem piedade de mim. Zaqueu encontrou também um jeito de ver Jesus. E Jesus, da mesma maneira como ele fez com o cego, ele fez com Zaqueu. Para o cego, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Porque o cego, aquele que ficava ao meio do caminho, não tinha muita coisa para mudar. Ele precisava ser curado, ele precisava ser salvo, e através da fé daquele cego, ele se salvou,
como diz a palavra. Zaqueu precisava descer da onde ele estava, do seu orgulho, da sua soberba, dos seus pecados, da sua falta de humildade. Zaqueu precisava descer daquilo que ele roubava, das riquezas que ele acumulava. E Jesus, quando encontra Zaqueu, diz a ele: desce, Zaqueu. E é muito interessante como, da mesma maneira, o cego foi julgado, porque a multidão mandava ele calar, a multidão julgava Zaqueu por sua atitude. Porque diz a palavra que aqueles que olhavam Jesus com Zaqueu perguntava: ele entra na casa de um pecador. Zaqueu era considerado também um pecador. As semelhanças são muitas, mas a graça é a mesma. É a salvação. Porque Jesus, quando tem um encontro com Zaqueu, diz que hoje a salvação entrou naquela casa. Do mesmo modo como ontem nós ouvimos falar: vá, a tua fé te salvou. A fé dessas pessoas foram grandes e eles encontraram o caminho da salvação instantaneamente. Porque a graça que vem desse Jesus, ela é fácil. Ela é um derramar de graça muito simples. Jesus é simples na sua maneira de trazer as pessoas. Cabe a nós, muitas vezes, descer dessa árvore do orgulho, descer dessa árvore da falta de fé, da falta de humildade, da falta de amor e caridade para com o próximo, para estar próximo ao verdadeiro amor. Jesus é o verdadeiro amor em que ama sem olhar para a sujeira em que vivemos. Jesus nos ama sem olhar para a vida desregrada que nós levamos. Jesus quer apenas uma coisa: a nossa salvação. E quando a graça vem, é percebido que alguma coisa muito grande muda na vida da gente. O cego de ontem glorificava a Deus e seguia a Jesus. Zaqueu se encheu de alegria e prometeu dar metade de seus bens aos pobres e também restituir o quádruplo a todo aquele que ele fez algum mal. Jesus pede que nós tenhamos esta atitude de mudança de caminho, de mudança de rota, de mudança de atitude. Eu não sei qual é o seu dividendo, o que você deve, mas ao encontrar Jesus, é necessário entregar tudo a Ele. É necessário se desfazer, descer dessa árvore do orgulho, descer dessa árvore da soberba, descer dessa árvore da falta de fé. E então, estando aos pés de Jesus, porque próximo ao Senhor, todos nós somos de estatura baixa, devemos ser como crianças na presença de Jesus. Estando na presença de Jesus, Jesus olhará para nós com todo amor e com toda misericórdia e fará a graça da salvação. Mas é necessário que nós entregamos a Ele tudo aquilo que nos impede de viver verdadeiramente. Não viver a mentira, a falsidade, a falta de humildade, mas sim viver uma vida verdadeira, com o olhar de baixo para cima. Não é Jesus que tem que olhar para cima, somos nós que temos que olhar para cima e encontrar Ele, porque Ele é o nosso Senhor e Ele nos quer como crianças, porque são essas crianças que herdarão o reino de Deus.
Zaqueu entendeu, desceu daquela árvore e mudou de vida. Não foi necessário muito tempo para reconhecer o amor de Deus. O que nós não podemos é ser resistente a esse amor, ser resistente ao chamado de Jesus na nossa vida. E esse Jesus que olha ao nosso coração fala: filho, desce daí. Filho, hoje a salvação entrou na sua casa. Que maravilha! Nessa terça-feira, ouvir Jesus dizer um eu te amo, olhando aos nossos olhos e dizendo: filho, hoje a salvação entrou na tua casa. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima terça-feira e até amanhã.